Olá, estou aqui mais uma vez, para trazer as orientações conforme solicitação, que nem eu não tenho como rotina um vídeo por semana ou por mês, é conforme me vêm as orientações, as canalizações necessárias. É um vídeo onde que sim vem com mensagens direcionadas para aqueles que se sentirem tocados por essa mensagem, independente de onde que estão, é uma mensagem atemporal, então ela vem com esta energia de orientação, porque todos falam sobre esse calendário físico aqui, término de 2025, início de 2026, mas se a gente olhar mais a fundo, isso apenas é algo terreno, que nos mostra como uma orientação nessa experiência humana, que se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, e um pouquinho mais profundamente no autoconhecimento, a gente entende que as linhas são atemporais, e eu posso estar vivendo o meu presente, aprendendo com o meu passado, para fazer diferente no meu futuro. Então, hoje essa mensagem é sobre isso, O que os meus dias no passado me mostraram, me ensinaram, realmente me colocaram de aprendizado, de lição, de conhecimento. Não foram só coisas negativas, com certeza. Teve momentos positivos, Então, o que eu quero realmente para o meu novo eu do futuro? Então, falando aqui sobre 2026, E muitos falam que são términos de ciclos, inícios de novas fases, novas etapas, O que eu quero para essas novas fases, essas novas etapas, Então, eu estou trazendo o baralho cigano, para trazer essa orientação, além das mensagens de intuição, além das mensagens canalizadas. Eu já estou aqui na presença dos meus guias, meus mestres, meus orientadores, e desejo a todos que assistirem esse vídeo também se conectem com seus guias, seus mestres, seus orientadores, seus anjos de guarda, enfim, aquilo que vocês se identificarem dentro da crença de cada um, dentro da fé de cada um, sem distinção, sem colocar limitações, Estamos numa fase onde que é necessário a gente colocar aquilo que no nosso coração toca, Então já peço que compartilhem, que curtam, que comentem esse vídeo, que é uma forma de engajar, de colocar para que mais pessoas possam acessar e ter essas orientações, Então, graça, luz e proteção, vamos iniciar essa leitura com a proteção divina, com as forças dos elementais, água, ar, terra, fogo e éter, orientadores, Santa Sara, povo cigano, cigana Dandara, presença masculina de cigano Igor, graça, luz e proteção, graça, luz e proteção. Vamos ver quais energias que as cartas vão trazer para o próximo ano de 2026. Então, como já estava falando, é uma leitura coletiva. Pegue somente aquilo que aquece seu coração, que faz sentido para você, que é sobre isso, A vida precisa fazer sentido, independente do que e de como, E aqui abriu para a mensagem geral, já antes de abriu a criança, então é sobre isso que nós vamos provavelmente falar para o ano de 2026, o quanto é importante a gente resgatar a nossa criança interior, as nossas alegrias, as nossas essa nossa inocência, mas com responsabilidade, Vem a carta da estrela, que é sobre essa orientação, Onde que eu quero brilhar em 2026, onde eu preciso brilhar em 2026, porque já não é mais tempo, das lamentações, das críticas, das reclamações. Já é uma nova fase onde que eu me conecto com coisas mais positivas, com as vibrações mais elevadas, onde que o que eu quero para minha vida. Se eu quiser ficar preso em lamentações, reclamações,
eu vou colher mais mesmo. Mas se eu pegar e me colocar em outras vibrações, em outras frequências, com certeza a minha vida vai ser bem diferente, né? Porque a transformação precisa se iniciar de dentro para fora. Eu não posso esperar de fora para dentro. Se eu me transformo no meu interior, no meu coração, as coisas automaticamente também vão, porque as pessoas vão se aproximando da gente com uma frequência um pouco mais elevada, um pouco mais igualada com a nossa, né? Então é um ano de escolhas. O que eu quero levar para 2026? O que eu quero transformar em 2026? É um ano da responsabilidade, né? Como se fala, planeta Marte, né? Vai ser um dos regentes, olhando por essa visão, por esses direcionamentos. E é um ano de ação, né? Do que precisa ser mudado, transformado, liberado. Então já começou agora, finaleira de 2025. 25 foi isso já, né? Então 26 que seja um ano onde as coisas sejam concretizadas, né? E vem a carta das nuvens, né? Que é justamente sobre os nossos emocionais, os nossos pensamentos, cuidar com os nossos pensamentos, né? Não ficar alimentando pensamentos intrusivos, negativos, pensamentos que travam, que não liberam, que não se permitem, né? Por medo, insegurança. Muitas vezes a gente se engata nos pensamentos ali e não faz o movimento necessário para a transformação necessária que precisa ser feito, né? Então vamos lá. Basicamente, a mensagem é essa, né? Que nós possamos ser mais nós mesmos, de essência, com essa alegria do nosso interior, do nosso coração, no amor, e que essa alegria da nossa criança livre, que a nossa criança de essência, sem medo, de ser quem nós somos, nos colocarmos em situações onde nós realmente nos sentimos acolhidos, amados, né? E aí busque dentro da sua realidade fazer da melhor forma possível, para que você encontre a direção, que a sua estrela brilhe, sem deixar que seus pensamentos intrusivos e negativos te impeçam de seguir, de fazer o que você veio fazer aqui como missão, essa linda encarnação, essa linda experiência humana, né? Basicamente, vamos trabalhar em cima dessas mensagens. Tomar um pouquinho de água, porque a voz já afetou. Por muitas vezes, há dificuldades de se colocar para seguir em frente, fazer o papel que a gente precisa fazer, né? E aí a gente se bloqueia, se limita, muitas vezes ainda se preocupando com o que os outros pensam, acham, sempre agindo. Se você age dentro da maneira que você não prejudica os outros, e sim siga fazendo o seu melhor, você está no caminho certo. Muitas vezes a gente se pega querendo fazer coisas majestosas, grandes, né? E às vezes é o movimento do dia a dia. Eu falo muito, tanto nos atendimentos, como aqui já em vários vídeos, lives e, enfim, stories que eu posto, sempre colocando que o pouquinho que você faz a cada dia é que faz a transformação necessária, né? Eu vou transformando de grãozinho em grãozinho, né? Dá para pegar um exemplo numa metáfora? Pode ser uma metáfora, um exemplo, enfim. Das formigas, né? Como as formigas fazem? Cada uma leva aquilo que ela suporta, dentro daquilo que está naquilo que ela dá conta, né? É um pouquinho cada dia. E é um trabalho em cooperação, em grupo. E é sobre isso, porque muitas vezes a gente se pega querendo fazer as coisas tudo sozinho. E eu falo por mim, por muitas das vezes, eu tive resistência. E ainda trabalho muitas coisas, porque como nós estamos nessa experiência humana, também estamos aprendendo, né? Todos os dias, a todo momento. De que tem coisas que realmente dependem do nosso movimento sozinho. Mas, na maioria das vezes, há necessidade do coletivo, do grupo, de ter rede de apoio, de ter orientações, mas a escolha sempre será sua. Essa é individual. O que eu quero para a minha vida. E é uma pergunta a ser feita para você mesmo. O que eu quero para a minha vida em 2026? Ou como eu quero agir, ser
que eu quero realizar em 2026. É um momento, como se diz, né? Desafio vai haver, sempre houve. Para alguns vai ser mais, para outros que já estão numa trajetória um pouco já diferenciada, que já se colocaram nessa caminhada de mudanças de frequências internas, de pensamentos, de palavras e de ações que fizeram já esse movimento, que já estão vivendo, que eu sempre digo, já plantaram as sementinhas, que já estão germinando essas sementinhas, não é? Já estão quase no momento das colheitas. E tudo aquilo que eu planto do bem, eu só vou colher o bem. Ah, mas aí tem situações que não sei o que, de relacionamento, de financeiro. Sim, o desafio vem para todos. Como eu posso mudar? O que eu preciso mudar? Situações gerais, tudo tá um caos. Mas se vocês pararem e olhar um pouco mais amplo, uma baita faxina está acontecendo a nível planetário. Quem eu sou nessa faxina? Quem eu quero ser? De essência? Quem eu sou de essência? Eu quero permanecer nessa frequência baixa de coisas negativas, de que não anda, que não se resolve, ou eu quero fazer diferente? Em grandes massas necessitam grandes massas, mas em pequenas massas, onde que está meu nível de poder, de transformação? Né? E aqui eu tirei a primeira fileira, saiu a carta da mulher, que é essa energia feminina, essa energia da Mãe Terra, né? Essa energia de fecundação, de germinação, né? Onde que saiu também o chicote, né? Que vem falando sobre esses rompimentos, dessas amarras, dessas prisões, ou dessas autopunições, muitas vezes, de que eu não sou capaz, né? Aí saiu a carta do cachorro, que fala sobre quem eu quero que permaneça nessa minha nova fase. Questão de amizades, de parcerias, de companheiros, companheiras, né? No sentido de relacionamentos, tanto os afetivos, profissionais, de amizades, né? E aí aqui está o caminho, né? Que é a escolha. As escolhas para qual caminho que eu quero percorrer, né? E a torre, que é sobre isso, onde que eu quero construir a minha base, para que ela possa ser firme, forte, onde que eu possa estruturar realmente o meu novo eu, né? Porque todo mundo está numa passagem de largar o velho para o novo, e isso não só em questões de ano calendário, né? É questão de vida mesmo, de transformação. Necessário abandonar situações que já não competem mais para o seu verdadeiro eu de essência. E a cobrança, ela vem interna. Ela não tem a ver com Deus, enfim, o que você acreditar. É uma cobrança interna de transformação, de renovação. Onde que eu preciso me transformar, mudar. É a autorresponsabilidade daquilo que eu preciso realmente fazer, para que a minha vida mude e se transforme, daquilo que eu já não quero mais, já não faz mais sentido, né? Vem a carta da colheita, né? Porque quando eu me estruturo, quando eu mudo, quando eu paro de me punir, me crucificar, me chicotear, eu escolho os caminhos mais ligados realmente com a minha essência, então eu consigo estruturar e aí eu começo a colher. E colhendo, eu frutifico o meu eu, porque a casa aqui é o eu de essência, né? Então eu já venho falando de tudo que eu venho falando antes de abrir as cartas, né? Porque a energia por si só ela já vai trabalhando e já vai me mandando todas as orientações necessárias para passar aqui. E mais uma vez eu reforço, essa mensagem ela é coletiva, ela é atemporal e apegue somente aquilo que ressoar no seu coração, o restante manda para o universo, porque para alguns pode fazer sentido, para outros não faz tanto sentido, né? Mas não é o momento, talvez, ainda que não fazer sentido. Mas se eu estou aqui, de alguma forma, alguma palavra minha está fazendo sentido, ou vai fazer, né? Não me coloco
em vídeo, coisa assim, se não for algo que vem com muita força e muitas vezes, e isso é algo que eu também estou trabalhando dentro de mim, eu tenho uma certa resistência de me colocar aqui à frente da câmera para falar tudo isso que me vem de mensagem. Isso está sendo muito trabalhado, porque por vezes eu olho para dentro do meu eu, como eu estou me sentindo, como eu estou agindo, e eu fiz essa mensagem é só minha, essa mensagem é para mim. Tenho me questionado muito, e por muitas vezes não, essa mensagem você precisa transmitir, e a minha eu estou escutando agora, estou aqui na frente de todos vocês para assim passar essa mensagem, né? E pode ter certeza, em nenhum momento eu me coloco aqui para passar alguma orientação que seja ou por manipulação ou por fazer mais do mesmo. Elas sempre são mensagens muito especiais, com muito sentimento, com muita conexão, né? Com muita responsabilidade naquilo que me cabe, né? E por isso que eu repito, pegue somente o que realmente faz sentido na sua vida, porque não trabalhe com adivinhação. São orientações que você quiser. Se você quiser, você coloque dentro da sua realidade e faça os movimentos necessários. Mas também, se não quiser, está tudo bem. Cada um está no seu processo. E isso é individual. As escolhas. Só você pode escolher o que é melhor para você, né? Então vamos seguir aqui, porque senão fica muito longo esse vídeo. Graça à luz e proteção, graça à luz e proteção. Opa, já pulou aqui. A raposa, o livro, saiu a cruz e saiu logo em seguida saiu a morte, caixão, né? Então vamos lá, aqui saiu a lua e a estrela, trevo. Então, vou mostrar aqui para essa nova linha. Saiu a raposa, né? A raposa dizendo o quanto que a gente é necessário estar muito atento, né? Aos teus sentimentos, aos teus pensamentos, como eu já vinha falando na linha anterior, né? Nem na linha anterior, nas 3 primeiras cartas que eu tirei, que era mais ou menos o que ia falar sobre essa leitura. A raposa, ela vem sobre isso, sobre ter a expertise de ser... de se colocar com responsabilidade sobre os seus pensamentos, sobre as tuas escolhas, né? O do livro vem muito sobre isso, então fala muito sobre estudos, autoconhecimento, se conectar com o que realmente faz sentido para você. E isso também tem a ver com questões de processos, tanto eles judiciais, processos seletivos de emprego, ou enfim, tudo relacionados a documentos importantes, né? O quanto que é necessário a gente se conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência, com nossos guias e protetores, então, que fazem parte do nosso eu superior, né? Para que a gente sempre seja orientado da melhor forma nas escolhas que a gente precisa fazer, né? Então, aqui um alerta também, ó. Se você for assinar documentos, leia com atenção, se coloque de forma que você, se você tem dúvidas, procure orientação. Jamais faça algo, se você tem dúvida ou não conhece, ou não domina o assunto, sozinho, né? Porque por vezes a gente se coloca num orgulho achando que a gente sabe, e por vezes pode entrar em situações cabulosas, né? Então, antes de assinar qualquer documento, seja ele contrato de trabalho, seja ele compra, venda, enfim, locação, qualquer tipo de transação que seja através de documentos, leia com atenção. Se tiver dúvida, busque orientação antes de fazer qualquer tipo de assinatura, tá? E aqui também, logo em seguida, vem a carta da cruz. E é o que a gente já vinha falando, né? Sobre o quanto que a gente precisa olhar o todo e ver o que ainda faz sentido na nossa vida, o que ainda vale a pena gastar energia, né? Porque o quanto que a gente se coloca muitas vezes em sacrifícios, né? E esse sacrifício, se for olhar na palavra, é sagrado ofício. O que realmente é sagrado para nós? O que realmente se faz necessário se colocar numa situação desafiadora, se ela não nos traz o que realmente nos faz bem,
né? Se é para colocar assim num desafio, que seja para o crescimento, para o melhor, uma ação onde te traga benefícios e benefícios para você e outros, sem deixar fazer algum mal para o outro, sabe? Entender isso, entre o bem e o mal, essa dualidade, né? O que eu quero deixar para trás que não faz mais sentido? Talvez você esteja aí num relacionamento que já não faz mais sentido, você já fez todas as... gastou todas as suas, vamos dizer assim, as suas fichas, né? A sua energia tentando que ele desse certo, tentando não, fazendo com que desse certo, né? E de alguma forma já não faz mais sentido, um relacionamento que talvez já não lhe valha mais a pena ficar. E aí adapte, seja ele afetivo, seja ele profissional, parceria, enfim, né? Adapte na sua realidade. E é sobre isso, ó, abandonar o velho, é deixar para trás. Nós vamos ter um ano de 2026 com muitos desafios, sim, como eu já falei no início, os desafios vão vir de modo geral. Vai depender de como você está, vai ser a intensidade que esse desafio vai vir. Haverá muitas perdas, eu não diria perdas, né? Porque se a gente está numa frequência de energia de transformação, de transmutação, são apenas coisas que eu necessito deixar para trás, que já não fazem mais sentido na minha vida, né? E... Karine, mas aqui é a carta da morte. A morte aqui, ela não precisa ser colocada como realmente, literalmente, morte física, né? Não há de dizer que não vai ter, né? Porque sempre tem gente nascendo e tem sempre gente partindo para uma nova etapa, né? Sendo que a gente já vê essa visão e essa realidade, porque eu tenho certeza que as pessoas que chegam até aqui nos meus vídeos, elas já são pessoas que já têm um pouquinho mais dessa clareza de que aqui é uma fase, né? E de que a gente precisa viver ela intensamente, da melhor forma possível, né? De maneira responsável, para que a próxima fase talvez seja um pouco mais leve, né? E já possamos fazer nessa experiência humana, aqui dentro desses nossos padrões, porque se a gente pegar a realidade da nossa vida aqui, é sobre isso. Todos os dias, quando acaba o dia, ele deixa de existir, né? Ele já foi, pertence para o passado. E assim são situações da nossa vida. Todo ano que passa, a gente faz aniversário, né? O ano que passou nunca mais voltará. Então, o que eu vivi dentro desse ano de 2025, por exemplo, então vamos pegar aqui, todos os aprendizados, lições e bênçãos que recebi, né? Me fizeram crescer, me ensinaram, me deram fôlego, me deram sustentação para que 2026 eu possa fazer de modo diferente aquilo que não deu tão certo e o que deu certo que eu possa continuar. Então é sobre isso, que a gente possa ver essa questão da carta da morte, então, que é esses padrões nossos mesmos, né, que ficam para trás. E o que a gente ainda não está preso muitas vezes por pensamentos, né? Mas me vem aqui para falar sobre relacionamento afetivo. Quantos e quantas pessoas ficam presas dentro de relacionamentos que já terminaram faz muito tempo, que já nem convivem mais juntos, mas de alguma forma tem ainda alguma emoção ligada, presa naquilo que não permite dar o próximo passo, né? Até assisti um filme, Eternidade, né? Que fala sobre isso, porque muitas vezes a gente fica preso em palavras, sentimentos, emoções que já não fazem mais sentido e de alguma forma ainda são alimentadas dentro do nosso eu. E repito aqui, friso, se tá difícil, procure apoio terapêutico, apoio psicológico, psiquiátrico, enfim, existem profissionais maravilhosos. Se tá difícil sozinho, pensa nisso, né? Um passinho de cada vez, para começar um 2026 talvez diferente, né? Sem tanto peso, de maneira mais leve, vivendo a sua vida e não apenas sobrevivendo, né? A próxima carta que saiu foi a Lua, e é sobre o que eu estava falando agora, né? De como eu direciono as minhas emoções, a forma como eu vivo elas, se eu vivo elas intensamente ou estou preso nelas e não vivendo, né? Apenas sobrevivendo. Logo em seguida vem a carta das estrelas, que essa carta já saiu naquelas três primeiras, né? Então é a estrela sobre isso. Onde que eu quero brilhar? Aonde que eu quero ser eu mesmo? Que eu posso ser eu mesmo? De maneira onde que eu vou levar
A minha missão de estar aqui, os meus aprendizados me formam, me estruturam para que eu possa passar para o próximo da melhor forma possível, né? Viver a minha vida de maneira próspera, abundante, e aqui não se fala só apenas em dinheiro, mas se fala sobre viver com qualidade. Onde que eu quero colocar a qualidade de vida, né? Ter qualidade de vida, ser qualidade de vida, né? E a próxima aqui vem a carta do trevo, né? Que é sobre as energias de como eu quero. Como eu já vinha falando da estrela, eu me colocando como energia de brilho. E aqui não se fala em sorte no sentido ilusório. É como eu vejo as coisas. É das oportunidades. Se eu me alinho, se eu abandono aquilo que não me serve mais, eu me coloco numa energia de transformação, eu equilibro as minhas emoções, e equilibrando as minhas emoções, as oportunidades começam a aparecer. E tudo brilha. É a história aquela, dê um passo que o caminho se abre. Mas se você ficar parado esperando cair do céu, esquece, né? 2026 é isso, é ação. É aquilo que eu preciso fazer para transformar e mudar a minha vida, né? Vamos lá para a próxima sequência. Ups, aqui. Saiu a carta da montanha e a carta da carta. Graças acontecendo, graças. Opa, vamos lá. Saiu a carta dos peixes. Logo em seguida saiu a carta da criança e a carta do sol. Mais duas cartas, por favor. Graças a Deus, proteção, graças. Saiu a carta da aliança. Saiu a carta da âncora. Isso aí, então vamos lá. Saiu a carta da montanha primeiro. Que é falando sobre os obstáculos que vamos enfrentar, ou que já estamos enfrentando, né? E o quanto que nós precisamos, sim, estarmos alinhados. E precisamos sim colocar uma linha de objetivos a serem superados, né? As cartas das montanhas vêm falando sobre isso. E com isso trazendo a carta da carta. Porque quando eu faço essa lista de objetivos para 2026, é como se eu estivesse colocando uma linha, né? Para ser superada, para ser transformada, para ser realizada, né? Então realmente, faça uma carta, uma lista, agora em janeiro de 2026, e guarde, que é uma carta para você mesmo. Coloque seus sentimentos, coloque as suas frustrações, o que hoje como você está se sentindo hoje. Faça essa carta e coloque uma lista de objetivos a serem realizados, transformados em 2026. E lá em dezembro de 2026, você pega essa carta e leia. E veja o quanto que você evoluiu nesse ano. E depois você pode queimar, rasgar, pôr no lixo, enfim, o que você sentir no seu coração de fazer. Mas faça isso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com você. Porque logo em seguida vem a carta dos peixes. E os peixes são fluidez, leveza. O peixe traz sobre isso. O que eu faço com as minhas emoções, a forma como eu ajo, né? E essa carta, ela traz essa fluidez, é de transformação, onde mostra também farturas, né? Se eu quero que o meu 2026 seja farto, não só de alimento, mas de todas as áreas da minha vida, então eu me coloco aqui e consigo essa transformação, né? Então a próxima carta que saiu é a carta da criança, que é o que a gente já viu no início do vídeo, né? Que é sobre ver as coisas nesse prisma da nossa essência livre, da nossa criança interior, com mais leveza. Não levar tudo a ponto de faca, como se diz aqui no sul, né? Mas parar, pensar, olhar as coisas com mais alegria, com mais leveza, né? Porque ser adulto, ser responsável, sim, mas não esquecendo de ter os seus momentos de lazer, né? De se conectar contigo mesmo. Porque muitas vezes a gente entra dentro de uma forma de ser, agir, de pensar, e a gente esquece de dar um sorriso, de dar um bom dia. A gente começa a ficar muito rígido consigo mesmo e com os outros à nossa volta. Então que a gente possa ter esse equilíbrio, né?
de não deixar de ser responsável com as nossas coisas. Mas também não precisa ser um carrasco, né? Nem consigo e nem com os outros. Logo em seguida vem a carta do Sol, e é sobre isso. Quando eu me permito me transformar, me movimentar, fazer as coisas diferentes, o Sol brilha, ele expande, a luz expande, né? Logo em seguida vem a carta das alianças, aí eu me permito para novas alianças, seja elas profissionais, afetivas, de amigos, parcerias, enfim, né? De modo geral. O que eu quero para 2026? O que eu quero transformar e mudar a minha vida para ser diferente, né? É uma página em branco? Vamos lá, né? Logo em seguida vem a âncora, e a âncora é sobre isso. Como eu quero ancorar as coisas na minha vida? Como eu quero que elas sejam diferentes? Para que elas sejam diferentes, eu preciso mudar as minhas atitudes, meus pensamentos, para que daí haja uma ação diferente, né? É sempre sobre isso. Vou sempre falar isso nos meus vídeos. Saiu a carta da chave, a carta do cavaleiro, a carta do coração. Vamos ver mais energias para isso. Saiu a carta da árvore. Vamos sair mais 3 energias. Eu vou aceitar essas 3 energias. Saiu a carta do homem, a carta do rato e a carta da cobra. Nessas energias, que a primeira foi a carta da chave, como a gente vinha naquela linha já ali falando, quando eu me coloco em transformações, eu me permito abrir a chave, ter a chave nas minhas mãos para fazer isso. Só você tem o domínio da sua vida para transformá-la. Ah, mas eu estou numa situação difícil, eu estou num beco sem saída, eu estou passando por um processo de saúde, eu estou com um processo financeiro, eu estou com um relacionamento. De toda essa bagunça, vamos dizer assim, né? Dessa situação que não é nada favorável, qual da área que realmente hoje eu posso ter alguns pequenos movimentos, fazer as minhas transformações? É sobre isso. Onde que eu não pego o todo, que nem eu já estava falando antes, a massa toda, porque aí fica bastante complicado para fazer os movimentos, porque é uma massa muito densa e é no maxo. Eu pego o micro, pequenas mudanças diárias de atitudes, de palavras, de ações, de movimentos que eu não estou fazendo, que se eu fizer, porque dentro da gente sabe. E de novo eu repito aqui, se não consegue sozinho, busque apoio terapêutico para conseguir organizar, reorganizar, para que você possa entrar no seu trilho novamente, pegar no volante da sua vida, né? Para conduzir por um movimento melhor, de possibilidades transformadoras, né? E aqui vem o cavaleiro logo em seguida, e esse cavaleiro vem mostrando o quê? Que é só você pode transformar isso. Você é o cavaleiro, enfim. Aqui, ó, o cavalo, ele ali, o cavaleiro, ele tem o quê? As rédeas nas mãos. Então é sobre isso. Se hoje você está numa confusão, numa perturbação, numa situação que você já acha que não tem mais para onde correr, comece pegando as rédeas da tua vida. Comece se posicionando diferente. E não é com agressividade. Não é pela violência que você vai resolver as coisas. Você pode ser firme, mas jamais agressivo ou violento nas suas situações. Porque senão você perde totalmente a sua razão. E deixa que a emoção negativa tome conta. Então, para 2026 vai ser isso. Firmeza. O planeta regente é Marte. É firmeza nas atitudes, nas ações, mas jamais com agressividade ou violência. A partir do momento que você se coloca com agressividade, que você se coloca com violência, você perdeu a razão. E perdendo a razão, você perde tudo. Né? Pare e pense nisso. E é isso. Pare, pense, respire. E aí você faça a sua ação. Mas não fique nem pensando muito, nem só respirando, né? E nem parado. O equilíbrio. E aí logo em seguida veio o coração. E é sobre isso.
que seu coração faz pulsar. Dentro daquilo que seu coração fizer pulsar, é o que faz sentido para você, é o que vai ser o caminho para você sair dessa situação, né? Logo em seguida vem a árvore, que é a árvore da vida, nossa vitalidade, nossa maneira de ser, de existir aqui, né? Se conecte com a natureza, eu vivo repetindo e vou repetir sempre, sempre, sempre. Se conecte com a natureza. Vá para uma cachoeira, vá para uma praia, se conecte. Vá para o meio do mato, fazer uma trilha, um piquenique. Seja um dia, algumas horas, ou tire suas férias. Mas se coloque em conexão com a natureza e com a sua essência. É necessário para fazer essa troca de energia, né? Logo em seguida vem a carta do homem, que é essa energia masculina, né? A energia da força masculina, mas não uma força bruta, né? É a força de ação mesmo, né? Que o feminino, ele vai trabalhando mais as emoções, ele vai trabalhando mais essa parte do acolhimento, essa parte da nutrição. E a energia masculina é sobre o mundo, né? É as possibilidades que você, empoderado das suas rédeas, você consegue fazer os movimentos necessários. E aí, logo em seguida, vem a carta dos ratos, que é sobre isso. É equilibrar para que você não tenha perdas energéticas, nem perdas energéticas e muito menos perdas materiais, né? E essas perdas energéticas é sobre o todo, é sobre o equilíbrio das suas razões, emoções, né? E para não ter as perdas materiais, né? Então, quais os movimentos que eu preciso fazer para que eu possa, da melhor forma possível, não vir com danos? E aí vem sobre aquelas cartas lá de cima que eu falei sobre documentos, né? Esse é o alerta para 2026, né? Aonde que eu vou me colocar em situações de transformação, e aí não vem aqui o medo, e sim um alerta de estar atento a tudo e a todos, e da forma, o orar e vigiar do que eu vou fazer. Vou assinar documentos, não domino aquilo, leio e não tem alguma coisa nas entrelinhas que eu não estou entendendo. Vai em busca de um profissional que vai te esclarecer isso, antes de fazer qualquer assinatura de qualquer contrato, independente dele que for, né? E logo em seguida vem a cobra. E aí vem também, aqui a cobra, ela vem mostrando sobre isso, o quanto que eu preciso ser maleável diante de situações delicadas. Se eu entrar em desespero, se eu entrar no pânico, o que eu vou resolver? Absolutamente nada. Então aqui a cobra, ela vem com um alerta sobre isso, sobre ter a maleabilidade, ser maleável nessas situações delicadas. Para, respira, pense e age. Essas vão ser as palavras de 2026. Pare, respire, pense e age. Com ponderação, com discernimento, né? Sobre todas as áreas da vida que se colocarem em desafios, né? Então, adapta aí a sua realidade conforme aquilo que melhor lhe couber na sua vida, no que você está vivendo hoje. Tá? Vamos para a nossa última fileira aqui, então. Graça, luz e proteção. Já saiu a carta. E é a carta do urso, né? Graça, luz e proteção. Já saiu outra. A carta da cegonha, né? Aqui. Saiu a carta do buquê. A carta do navio. A carta dos pássaros. Saiu a carta das flores. E aí a carta das nuvens. E por último saiu a carta da taça do banco. Então aqui seguindo a linha aqui que nós estávamos lendo, nós estávamos vendo a carta do urso, né? O urso aqui, com tudo que a gente está falando, é sobre isso, né? Das formas como eu vejo as situações, como eu me coloco nas situações, e é a forma como eu vou conseguir sair delas, né? Se eu me colocar com agressividade, com violência, com negatividade, eu vou colher mais disso e do mesmo, né? Situações que eu preciso ser mais firmes, e firmeza é sobre isso. Sim, não.
posicionamento. Então aqui, 2026 vai ser muito isso, né? Como eu me posiciono diante de um desafio, de uma situação, e como eu vou sair dela, é a forma como eu me posiciono diante das situações, né? Se eu ficar me vitimizando, se eu ficar no mimimi, como dizem por aí, né? Como eu vítima das situações, como eu coitada das situações, eu não vou conseguir fazer os movimentos necessários, né? E aí pega novamente dentro daquilo que for da sua realidade, né? Aqui por ser coletivo e por ser de forma atemporal, então adapte a sua realidade dentro daquilo que você pode transformar dentro da sua vida, né? E essa segunda carta que saiu é a cegonha, que é isso, a forma como eu me posiciono lá atrás, é a forma como as novidades, as situações vão se abrir para mim. Com isso vem a carta do buquê, que é simbolizando aqui a energia divina, né? Então é sobre isso, o que eu acredito, né? E aí adapte nas suas crenças, naquilo que você acredita em Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Oxalá, enfim, dentro de todas as linhas, independente do que você acredita. Aqui é sobre a intervenção divina. Quando eu me coloco nas frequências do bem para o bem, eu tenho as intercessões necessárias, né? Porque a partir do momento que eu me coloco, eu quero transformar a minha vida, eu quero me transformar, eu quero ser diferente, a providência divina faz os seus movimentos também. Te mostra o caminho para que você siga da melhor forma, de maneira mais leve, né? E logo em seguida vem a carta do navio, que é sobre isso, é sobre sair das dificuldades, é sobre sair daquele movimento onde que já não me pertence mais, já não faz mais sentido. Pode ser viagem, pode ser mudança de casa, pode ser de todas as questões, tanto elas materiais, físicas, mentais, espirituais, emocionais, né? Conforme você vai se transformando, o que você quer transformar e mudar na sua vida. E logo em seguida, dos pássaros. E os pássaros trazem isso, né? A leveza, a possibilidade de ir e vir, né? Com mais liberdade de escolha, liberdade de... Essa liberdade aí que muitas vezes é vista como distorcida, porque liberdade, você não quer mais saber de relacionamento afetivo, você já não quer mais... Não. Dentro de um relacionamento afetivo, você pode ter a liberdade consigo e com a pessoa que você está, que é a liberdade de poder falar o que sente, a liberdade de não ser julgada, cobrada ou cobrado, enfim, né? Independente se for quem esteja assistindo, né? E essa... de maneira leve, de poder ter esse diálogo, de colocar teus sentimentos sem julgamento. Do que eu penso, do que eu sinto, não concordo, entende? No trabalho também. Mas se eu trabalho numa empresa, eu tenho que seguir a regra da empresa. Ok, mas dentro daquilo que você exerça da melhor forma possível, dentro do teu limite, do que faça bem para você, que você entregue o seu melhor. Quando eu me coloco em situações de entregar o meu melhor, as coisas fluem. Mas eu não gosto do que eu trabalho, eu não quero mais saber. Faça os movimentos de mudança, eu já falei isso num outro vídeo. Se você quer mudança, se você quer mudar, comece por você. Aí vem a carta das flores, do jardim. Se permita ter momentos de alegria, momentos de lazer, que vai te trazer prazer de viver, seja desde uma comidinha gostosa, com a família, com amigos, enfim, até momentos que você possa ter um contato com a natureza, de se conectar com a sua essência. É sobre isso. Para quê? Porque aqui saiu a carta das nuvens, né? Para se vier alguns pensamentos ainda negativos, intrusivos, eu saiba como lidar. Que eu não fique preso dentro de armadilhas emocionais. 2026 vai ser muito isso. Pare, pense, respire e age, né? Para que você possa usufruir da melhor forma possível de todos os seus tipos de relacionamentos, de vida, independente de quais for. Que você possa ser você, o ser melhor possível. Então, ficou a dica aqui. Faça a sua carta. Faça hoje, ou faça quando você assistir esse vídeo, faça essa carta. E quando chegar lá
em dezembro de 2026, você leia essa carta, guarde ela. Você não precisa mostrar para ninguém, mas também se quiser mostrar, guarde ela, porque é uma carta de você para você mesmo. Falando dos teus sentimentos, do como você está hoje e o que você gostaria de mudar. Faça uma lista de coisas que você gostaria de mudar. E lá em dezembro de 2026, você leia essa carta e veja qual tipo de transformação que você fez. Agradecer a oportunidade que todos estão aqui, que puderam assistir esse vídeo, né? E essa mensagem que veio de forma intuitiva, canalizada. E que, mais uma vez, eu peço que curta, compartilhe, comente para que tenha mais engajamento, né? Para que eu possa também saber até onde que esse vídeo ele está transformando as pessoas, porque eu tenho certeza que se uma palavrinha aqui fizer essa mudança, transformar alguém ou der um clique para um movimento de transformação, eu já fiz a minha contribuição também. E eu fico muito feliz por essa oportunidade de poder estar aqui, sendo esse canal, de passar essa mensagem. Gratidão a todos, de formas que 2026 seja transformador, libertador, né? E que possam chegar no final dele melhorados, transformados, dentro daquilo que é necessário, dentro da essência de cada um. Tá? Gratidão a todos vocês. Um feliz 2026.